teste, som. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que bom estarmos aqui para poder lermos a palavra e encerrar esse tempo que o pastor Diego começou aqui, que foi o tempo da travessia. Todo mundo já atravessou? Hein? Tem 3 domingos que os pastores estão pregando sobre travessia. Eu quero saber se você já atravessou. Quem atravessou, levante a mão aí. Amém? Meu Deus, eu acho que eu vou ter que mudar a palavra. Vocês ainda não atravessaram, não? Estão esperando o quê? Santo Deus. Ó, tem uma família aqui que já fez a travessia já. Martins, faz favor. Você e sua família. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, que eles estão fazendo uma grande travessia. Esse é o último domingo deles no Brasil. Eles estão indo embora. Vocês não atravessaram, eles atravessaram. Tá? Nós vamos orar por eles. Essa semana eles estão partindo, tá, para um novo tempo, né, um novo nível na vida deles. Estão indo morar fora e debaixo de direção de Deus, e a gente crê que vai ser um tempo precioso na vida deles. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque aqui, ó Deus, está uma família que tem ouvido, Pai, as promessas, tem colocado em prática, Pai, aquilo que o Senhor tem falado. E, Senhor, agora, Senhor, eles estão indo, Senhor, em direção a um outro nível, a um outro local, a uma nova residência. Por isso, nós abençoamos essa família agora, Pai. Abençoamos essa travessia e declarando, Senhor, que do outro lado eles serão felizes, abençoados, tomarão posse das promessas, da terra da promessa que o Senhor tem para eles, ó Deus. E, Senhor, constituirão ali um lar abençoado para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos que o anjo do Senhor vá à frente, abra o caminho, abra todas as portas e que o Senhor os introduza naquela terra, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos, ó Deus, Senhor, essa família, abençoamos, ó Deus, Senhor, esse momento na vida deles, essa mudança que eles estão fazendo, e cremos, ó Deus, no poder do Espírito, Pai, que será um tempo novo, mas um tempo de muita felicidade para a glória do Teu nome. Assim nós profetizamos, abençoamos e os liberamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Para eles não irem sozinhos na travessia, a gente vai fazer a travessia com eles, tá entendendo? Aí a gente deixa eles lá e volta. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha, eu vim para cá muito animado, tá entendendo? Eu vim para cá igual o Caleb, muito animado. Mas chegando aqui eu fiquei desanimado quando vocês levantaram a mão. Tem 3 semanas que os pastores estão pregando sobre travessia, tá? E eu estava orando a Deus para poder ministrar nessa hora para vocês, e Deus me deu uma palavra muito interessante. Mesmo que você não fez a travessia ainda, mas eu vou trazer para você essa palavra ao seu coração, para que você possa ter noção do que vem depois dessa etapa. Amém? Então, se eu dei um texto dessa palavra, e o texto dela é mudando de nível. Mudando de nível. Josué capítulo 5, versículo 1. Josué 5, versículo 1. Vamos ler. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel.
Curve a sua cabeça diante de Deus. Pai, essa é uma hora muito singular. Quando lemos a Tua palavra, celebramos o Teu nome, adoramos o Teu nome. Mas agora, Pai, nosso coração se abre para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa tarde, Pai. E nós pedimos que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa fazer isso de maneira que saiamos daqui, ó Deus, transformados, abençoados, com uma direção do Senhor para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração. Que eu seja, Senhor, apenas um canal do Senhor nesse momento, mas que a voz seja tua, Pai, o recado seja teu. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mudando de nível. O que aconteceu aqui? Aconteceu algo interessante aqui. Israel acabou de atravessar o Jordão. Mais de 1 milhão de pessoas. Estavam entrando na terra de Canaã. E quando os cananeus ali na terra souberam que Israel havia atravessado o Jordão, a Bíblia diz que o coração deles ficou de uma forma assim muito perturbados. Desmaiou-se-lhe o coração. Eles ficaram perturbados, não teve mais alento neles, por quê? Porque o povo de Israel estava chegando. Eles atravessaram o Jordão, tá? E eu quero dizer para você, aqueles que fizeram a travessia nessa época que está sendo pregado isso aqui, eu quero dizer para você, querido, que quando você fez a sua travessia, quando você deu um novo rumo na sua vida, quando você agora embarcou nesse novo de Deus para a sua vida, eu quero dizer para você que o inimigo já está desmaiando diante de você. Eu quero dizer para você que o inimigo já sabe que você atravessou. Eu quero dizer para você que o inimigo já sabe que você está partindo com tudo para um novo tempo de conquista na sua vida. E por isso ele está com muito medo de você. O diabo sabe que você vai partir para uma nova fase na sua vida agora, tá? E ele sabe que ele não pode te paralisar mais. É isso que os cananeus sabiam, que eles não podiam parar o povo de Israel mais. Porque depois que atravessaram o Jordão, agora não tinha mais limites de conquista para aquele povo. Então o coração deles estava se desmaiando diante do povo de Israel. Irmãos, nós temos jovens aqui. Eu quero pregar hoje, mas eu quero a ajuda dos universitários comigo hoje. Então, por favor, me ajudem, tá? A fazer essa ministração hoje. Jogo. Quais são os maiores jogos hoje? O que as pessoas mais jogam, os jovens aí? Hã? Eu fiz uma pesquisa, hein? A minha pesquisa deu Minecraft. Minecraft, sabe quantos jogadores tem? 140 milhões de jogadores ao mesmo tempo. Jogando Minecraft. 140 milhões de jogadores. Tá? Simultâneos. Fortnite. Quem gosta de Fortnite aí? Pode levantar a mão, você não vai se condenar, não. Tá pensando, né? Coçando a cabeça, assim. Grego, né? Não, para mim era grego. Agora já estou me familiarizando. Fortnite tem 12,3 milhões de jogadores simultâneos. Tá? E no Fortnite, ele é um jogo gratuito. Tá? Ele vende itens digitais na sua loja. E também tem o passe de batalha. Você sabe o que é isso, né? Você que joga, né? O passe de batalha, ele tem mais de 100 níveis. E em cada nível, ele destrava alguns itens para que o jogador possa comprar e continuar usando nas partidas. Não é isso? Então, o mais interessante que eu vi aqui no Fortnite, é que ele tem 100 níveis. O passe de batalha tem 100 níveis. Por que eu estou falando de jogo? O título da mensagem é... Hã? Não.
Mudando de nível. Fala para o seu irmão, mudando de nível. Sabe por que vocês estão na travessia? Porque vocês não atravessaram. Se vocês tivessem atravessado, vocês não estavam na travessia, não. Eu já estou no mudando de nível. Fala para o seu irmão, mudando de nível. Amém? Glória a Deus. Então, todo jogo tem o quê? Tem níveis. Todos os jogos têm nível. Você joga nesse nível, quando você é aprovado nesse nível, você passa para o nível seguinte. Então, todos os jogos têm níveis. Eu fui observar isso aqui, tá? Cada nível no jogo tem o quê? Cada nível tem desafios, cada nível tem dificuldade. As pessoas que jogam sabem disso. Você tem que vencer aquelas dificuldades, você tem que vencer aquele nível para você poder passar para o outro. Se você não vencer essas dificuldades aqui, você fica no mesmo nível. Você só passa para um novo nível quando você vence todos os obstáculos daquele nível. Sabe por que muitos aqui não atravessaram ainda? Porque você não venceu os obstáculos do nível anterior. Por isso você não atravessou. Você só atravessa quando você vence todos os obstáculos daquele nível. Tá? Se não vencer todos os obstáculos daquele nível, você vai ficar paralisado no nível e você não mais faz a travessia. Sabe, irmãos? Cada nível tem arma diferente. Tá? Eu sempre brinco com as pessoas, quando eu preparo pessoas para ser consagradas pastores, que todo mundo quer ser pastor. Só que você não sabe uma coisa, que enquanto você é membro, o seu nível de batalha é um. Quando você passa a ser pastor, o seu nível de batalha é outro. Tá? Porque cada nível que você sobe, sobe o nível da guerra. Cada nível que você sobe, sobe o nível de demônios que vai lutar contra você. Você tem que entender isso. Cada nível é uma guerra diferente, cada nível tem armas diferentes, cada nível tem obstáculos diferentes. Mas o pastor Diego pregou aqui sobre travessia. Travessia aonde? Travessia de quê? O que ele falou? Quero ver se vocês se lembram. Travessia do Jordão. Só do Jordão? Acho que ele falou também sobre travessia do Mar Vermelho, não? Deve ter falado, né? Mas eu quero falar para você o seguinte, eu estou falando de níveis. E nós estamos falando do povo de Israel. Então eu quero estabelecer aqui com você 3 níveis, tá, que o povo de Israel viveu. 3 níveis. Então eu quero que você me ajude, você vai me acompanhar agora. Quantos níveis? 3 níveis. Qual o primeiro nível? Qual a primeira fase que Israel viveu? A primeira fase que Israel viveu foi a fase da escravidão no Egito. Então eles foram escravos no Egito. Perfeito? Jacó entrou no Egito com 70 pessoas da família dele. Esses 70 viveram no Egito até se tornar milhões. Quando saíram do Egito eram 1 ou 2 milhões de pessoas. Tá? Por que eu falo assim? Porque cada autor fala uma coisa diferente. Tem autor que diz que é mais de 1 milhão de hebreus, outro fala que é de 2 a 3 milhões de hebreus, então mas mais de 1 milhão com certeza tinha. A questão toda, queridos, é a seguinte, eles se multiplicaram no Egito. E como eles se multiplicaram no Egito, Faraó usou os hebreus para uma mão de obra escrava. Então, a primeira fase na vida do povo de Israel foi lá no Egito como escravos. A minha pergunta para você é a seguinte, quantos anos durou a primeira fase? 430 anos. Fala para o seu irmão, 430. Agora fala, pelo amor de Deus, não esquece isso mais não. Fala para ele. Tá? Quantos anos a primeira fase? 430. Nunca mais você vai esquecer. Tá? 430 anos na primeira fase, como escravos no Egito. E como escravo, eles fizeram o quê? Serviço de escravo, construíram o Egito. Construíram as pirâmides, construíram, né, todas aquelas grandes obras dos egípcios foram feitas pelos escravos hebreus. Tá? Mas chegou um dia que eles buscaram por libertação. Eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus, eles buscaram o Senhor por libertação. Então Deus atendeu, Deus veio, interviu na história deles, de maneira que Deus então faz com que essa primeira etapa termine. E Deus chamou Moisés,
Deus capacitou Moisés, Moisés foi ao Egito, Deus usou Moisés para liberar 10 pragas no Egito, e então Faraó deixou o povo saiu do Egito. Saindo da primeira fase, qual é a próxima fase? O deserto. Amém. Agora, o que pastor Diego pregou aqui, é isso que você tem que guardar. Cada mudança de fase tem uma travessia. Cada mudança de fase tem uma travessia. Eles estavam na primeira fase, agora vão para a segunda. Qual é a travessia? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho é a travessia. Por quê? Porque até o Mar Vermelho os egípcios perseguiram. Quando chega no Mar Vermelho, Israel passa e depois Deus mata todos os soldados egípcios ali no Mar Vermelho. De maneira que agora eles entram numa fase de livres. Não eram mais escravos. Agora estão livres, não tem ninguém perseguindo mais. Porque eles fizeram uma travessia no Mar Vermelho. Agora, querido, preste atenção numa coisa muito interessante aqui nessa travessia. Eles atravessam, eles entram na segunda fase, deserto. Nessa segunda fase, quais foram os acontecimentos que você se lembra que aconteceu no deserto? Fala para mim. Maná. Moisés bateu na pedra, mais o quê? A nuvem de dia, o bezerro de ouro, as tábuas da lei, águas amargas e mara, amém. Vocês falaram tudo, tá? Fizeram um pacotão. Agora vamos tentar estudar isso na visão de um jogo de níveis, para que a gente possa entender melhor. Então, ali no deserto, tiveram 2 acontecimentos, né, alguns acontecimentos marcantes. O primeiro acontecimento marcante no deserto é quando chega no Sinai, que Deus desce para falar com eles. O monte pega fogo. O povo tem uma visão tremenda daquela montanha no Sinai, pegando fogo e Deus falando do meio daquele fogo. Então, a primeira coisa que impacta no deserto é que Deus separa o povo para ser uma nação de sacerdotes. E o povo rejeita, não aceita isso. A segunda coisa no deserto, né, que nós vemos, é que Deus mandou fazer um tabernáculo no deserto. Levantar um tabernáculo no deserto. Isso é algo também que aconteceu e que foi maravilhoso, porque o tabernáculo seguiu durante todos os anos de deserto, o tabernáculo estava presente, eles mudavam, o tabernáculo estava com eles. E também as pedras da lei, todas essas coisas assim. Mas muito bem, se nós estamos falando de fase, toda fase tem desafios. Quais foram os desafios do deserto? Vocês já falaram. Falta de água, falta de comida. Esses foram os desafios do deserto. E aí o que Deus fez? Deus enviou água para eles. 40 anos eles beberam água. Onde ia, Deus tinha que fazer um milagre para que a água aparecesse. E também, por causa da fome, Deus fez com que descesse do céu o maná. Todos os dias havia maná, com exceção do sábado, que eles pegavam dobrado na sexta-feira. Então, considerando aqui as fases, nós vamos observar que teve desafios. No deserto teve desafio, 40 anos de desafio. E teria que ser vencido esses desafios dia a dia. E Deus estava lá para poder ajudar o povo. Agora, irmãos, e o obstáculo? Qual foi o obstáculo no deserto? O maior obstáculo no deserto foi Amaleque. Porque chegou num determinado ponto no deserto, tinha que passar num lugar. E para passar naquele lugar tinha um povo lá chamado Amalequitas. E então eles tiveram que guerrear contra os Amalequitas. Então, houve obstáculo? Houve. Mas houve também desafios, também tiveram desafios no deserto. Agora, como vocês falaram, no deserto também teve a presença de Deus.
eu quero dizer para você que em cada fase do povo de Israel havia a presença de Deus. Eu quero dizer para você que em cada fase da sua vida, Deus está presente. Em determinadas fases, Deus faz uma coisa, mas à medida que você vai subindo de nível, Deus vai fazendo coisas maiores na sua vida. Por que Deus ainda não fez coisas tão grandes na sua vida ainda? Porque você não fez a travessia, você está no nível embaixo ainda. Quanto maior o nível, mais milagre você vai ver. Quanto maior o seu nível com Deus, maior serão os milagres na sua vida. Amém? Eu vou te mostrar isso. Que o milagre lá no Egito é um. O milagre no deserto é outro. Mas o milagre na terceira fase, aí é muito maior. Então vamos ver o seguinte. No deserto havia a presença de Deus. Como Deus se manifestava no deserto? De dia, na nuvem. De noite, na coluna de fogo. Deus estava ali dia e noite. Deus estava com eles 40 anos ali, dia e noite. 40 anos a presença de Deus estava ali. E eles caminharam. Então veja bem, queridos, que a primeira fase foi 430 anos no Egito. A segunda fase, 40 anos no deserto. Quando terminam os 40 anos, o povo chega aonde? Na divisa da terra de Canaã. Divisa da terra de Canaã. Agora termina a segunda fase. Eles vão para a terceira fase. Mas antes de entrar na terceira fase, tem o quê? A travessia do Jordão. Eles atravessam o Jordão. Guarda bem isso na tua vida. Para você sair de uma fase para outra, você tem que atravessar. Se você não atravessar, você fica parado, estacionado. E aí chegou o povo aonde? O povo chegou no território, próximo agora a Canaã. Precisa entrar em Canaã. O que agora eles precisam fazer? Atravessar o rio. Naquela época era cheia, então o rio estava bem cheio. Então aconteceu um milagre, Deus faz o milagre, você já sabe tudo isso, pastor Diego pregou, não quero entrar nesse mérito da pregação dele. Eu só quero dizer para você o seguinte, quando eles fazem a travessia do Jordão, eles entram na terceira fase. Amém? Diga comigo, terceira fase. Qual é a terceira fase? Terceira fase é conquistadores de território. Conquistar a terra. Amém? Assim que você entra na terceira fase, você entra na fase da conquista. Você entra na fase de conquistar a terra. Tá? Agora, o mais interessante é que essa promessa havia sido dada a Abraão, Isaac, Jacó, a terra de Canaã. Então Deus dá a promessa para Abraão, Deus deu a promessa a Isaac, Deus deu a promessa a Jacó, dizendo, olha, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão entrar na terra. Queridos, os hebreus passaram o tempo todo alimentando essa promessa. E então, a mesa nós também, quantas promessas você tem de Deus? Quantas palavras de conquista você tem de Deus? Aí você fica aguardando entrar na terra, aguardando o cumprimento da palavra, aguardando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E chega um momento que isso acontece. Mas como você quer que aconteça? Você quer entrar na terra e encontrar a terra livre, desocupada, toda gramada, não precisa de morro, né? Que é terra reta, não é isso? Uma terra plana. É isso que a gente quer. E é isso que os filhos de Israel queriam. Mas quando eles chegaram na terra, a terra estava completamente ocupada. Completamente ocupada pelos cananeus. Sabe, irmãos, essa terceira fase, a gente pensa que quando a gente atravessa, pelo fato de nós termos atravessado, pelo fato de nós termos ido para um novo nível, então a gente acha que nesse novo nível vai estar tudo bem, agora eu vou descansar, colocar uma rede, água de coco, e eu vou viver feliz, esplendidamente, né, tranquilo. Eu quero dizer para você que não é assim. Eu quero dizer para você que cada fase os obstáculos aumentam. Eu quero dizer para você que em cada fase os desafios são maiores.
Eu quero dizer para você que em cada fase Deus aumenta o nível da dificuldade. Todo jogo não é assim? Quem joga sabe que é assim, todo jogo é assim. Cada fase, tá? O desafio aumenta, os obstáculos são maiores. Assim também acontece na nossa vida, e assim aconteceu na vida dos filhos de Israel. Chegando agora nessa nova fase de conquista, sabe, irmãos, aumentou o desafio, aumentou agora os obstáculos. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: quando você entra num novo empreendimento, um novo emprego, alguma coisa que é nova na tua vida, sempre tem uma coisa antes chamada preparo. Preparo. Quem trabalha numa grande empresa aí, você sabe que para você entrar lá, você fez o teste, passou, né? Atravessou, entrou na empresa, mas antes de começar a trabalhar, você teve uma experiência, um estágio, um treinamento. Você passou por um treinamento. Por exemplo, entra na Vale Rio Doce, você não é empregado hoje, começa a trabalhar amanhã não, você tem que ter um treinamento. Tem ou não tem? Tem que ter. Você tem que antes ser preparado para aquele novo nível. Você tem que ser preparado para esse novo nível que você vai. Todo lugar é assim. Agora os filhos de Israel entraram na terceira fase. E nesse momento que eles entram na terceira fase, aí começa o preparo de Deus para que eles pudessem viver nessa nova fase. Eu quero que você compreenda isso. Se não tiver preparo, você não consegue se dar bem. Você tem que estar preparado para poder jogar essa fase. Aí Deus faz com o povo de Israel duas coisas. Josué 5:5. Vamos ler. Fala para o seu irmão assim: ninguém conquista sem estar preparado. Amém? Pensa nisso que você falou. Ninguém conquista sem estar preparado. Está certo ou está errado? Está certo. Para você conquistar, você tem que estar preparado para essa conquista. Então vamos lá, diz assim: porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Todo o povo que saiu do Egito, antes de sair do Egito, eles foram circuncidados. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Então o que Deus fala para Josué? Josué, eu quero que você agora faça circuncisão todos os homens de Israel. O que é circuncisão? A circuncisão foi instituída por Deus como um ato de separação. Quem era circuncidado pertencia ao povo de Israel, era separado para Deus, era separado para o Senhor. Quem não era circuncidado, então ele não pertencia ao arraial de Israel, não pertencia às tribos do Senhor. A circuncisão era um ato hoje seria uma operação de fimose, tá? Cortava-se o prepúcio, né, a pele por cima do pênis, e ali a pessoa derramava sangue, e isso era uma aliança feita com Deus para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, os egípcios, eles zombaram de Israel. Os povos cananeus zombaram de Israel, porque os povos cananeus dizem assim: o Deus deles tirou eles do Egito para poder matar no deserto, eles vão morrer no deserto. Na realidade, morreram no deserto sim, porque no deserto, querido, teve muitos obstáculos, como eu disse para você. Muitos obstáculos. Um desses obstáculos foi interno, o próprio povo se levantou contra Moisés. Deus disse assim no livro de Números: 10 vezes vocês se rebelaram contra mim. Então houve rebeldes no meio daquele povo, eles queriam voltar para o Egito, e eles diziam assim: nós temos saudade dos pepinos do Egito, nós temos saudade das cebolas do Egito. Então sempre tem pessoas que querem voltar atrás, E aí, o que aconteceu? Aconteceu que todos os rebeldes morreram no deserto. Todos os rebeldes morreram no deserto. Agora, eu quero que você pense no que eu vou dizer.
Pensa nisso. Quando você está numa fase, você não tem retorno para fases anteriores. Pensa nisso. Quando Deus te leva para uma fase, você não tem retrocesso. O que diz Hebreus? A minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer nos que voltam atrás. Se você tem saudade do Egito, você não vai para o Egito não, você vai morrer aqui. Você vai morrer nessa fase. Mas para o Egito você não volta. Por quê? Porque com Deus a nossa caminhada é só para frente. Fala para o seu irmão, com Deus a sua caminhada é só para frente. Por isso você tem que subir de nível, meu irmão. Por isso você tem que subir de nível. Por isso você tem que ir para outro nível. Você não pode ficar no mesmo nível. Você não pode querer voltar atrás. Quem quer voltar para o Egito morre no deserto. Está entendendo? Quem quer voltar para o Egito morre no deserto. E aí o que acontece agora? Acontece, irmãos, que agora Deus tira do povo aquela zombaria. Deus tira deles aqueles escárnios, tá? Porque a circuncisão revolveu sobre eles a zombaria dos egípcios. Que eles eram pessoas que zombavam. Isso está lá em Josué 5:9. Se você ler, não precisa colocar aí. Você vai ver que eles zombavam do povo de Israel. Mas Deus agora faz com que eles entrem na aliança. Guarda bem, o que é circuncisão? Aliança. Repete comigo, circuncisão e aliança. O que é circuncisão? Aliança. Então agora, preste atenção. Você não pode entrar num terceiro nível, que é o nível da conquista, sem você renovar a aliança com Deus. Tá? Ninguém consegue entrar no novo nível, você não consegue entrar no terceiro nível, se você não renovar sua aliança com Deus. Para ratificar isso, o que Deus faz? 4 dias depois da circuncisão, Deus diz para Josué, Josué, eu quero que você celebre agora a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa foi celebrada só uma vez, na saída do Egito, 40 anos atrás. Que era quando o anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos. Então o faraó liberou o povo para ir. E Deus diz assim, a Páscoa é uma instituição perpétua, vocês vão celebrar isso todos os anos. Vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão se lembrar de que Deus tirou vocês da primeira fase. De que Deus colocou vocês numa nova fase. Amém? Então, agora Deus diz para Josué, celebre a Páscoa. Lembre-se que vocês um dia viveram como escravo. Lembre-se que vocês um dia viveram no primeiro nível, na primeira fase. Mas hoje vocês estão entrando na terceira. Para entrar na terceira fase, você tem que se lembrar de tudo que você viveu lá atrás e entrar num novo nível de aliança com Deus. Querido, sem aliança com Deus você não conquista. Sem aliança com Deus não tem a terceira etapa. Sem aliança com Deus você não tem o terceiro nível. Então Deus está dizendo para o povo, vocês precisam agora fazer uma aliança, todo o povo, uma aliança de conquista para conquistar o território. Então você aprenda. Para você chegar no nível de conquista na tua vida, você tem que estabelecer aliança com Deus. Você tem que... Nós celebramos a ceia todo mês. Todo mês nós participamos da ceia. O que é a ceia, irmãos? É o renovo da aliança com Deus. Por que todo mês a gente celebra a ceia? Porque todo mês a gente está dizendo, nós temos um mês pela frente, nós temos conquistas pela frente, nós temos promessas pela frente, mas nós temos que estar aliançados com o nosso Deus para essas conquistas. É por isso que celebramos a ceia todo mês. Tá? Isso é um sinal da aliança de Deus com o povo. É um sinal da aliança do povo para com Deus. Você não pode operar no novo nível sem estar aliançado com Deus. Agora, o mais gostoso disso é você ver que Josué obedeceu.
Josué obedeceu. Ele fez a circuncisão e fez a Páscoa. Agora, eu quero que você também saiba que como foi feita aquela cirurgia da circuncisão. Eles vinham do deserto, 40 anos no deserto. Eles não conheciam nada de ferro. Então eles usaram facas de pedra. Guarda isso que eu estou falando para você, porque eu vou voltar nessas facas de pedra lá na frente. Facas de pedra, porque não tinha facas nem instrumentos de metal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não importa a dificuldade, quando Deus manda você fazer uma coisa, você tem que ser obediente. A obediência, ainda que você não tenha recurso nem estrutura, se Deus mandou fazer, faça. Porque Josué foi obediente. E quando ele obedece, quando ele faz a circuncisão, quando ele executa a Páscoa, aí vem, queridos, a terceira coisa, que é aqui que eu quero trabalhar com você. Josué 5,13. Josué 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao teu servo? Quem Josué viu? Ele viu aqui, o texto começa iniciando, que estava um homem em pé diante dele. Tá? Agora, irmãos, esse homem, ele era um homem? E aqui que está a questão. Era um homem? Não. Ele diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quem era ele? Vamos ver o seguinte. O texto fala muito para nós. Então o próprio texto responde. Tá? O que Josué fez? Prostou com o rosto em terra e adorou. Algum anjo na Bíblia aceita adoração? Não. Anjo não aceita adoração. Você só adora a Deus. E ele aceitou a adoração. Josué o chamou de Senhor. Mas vamos mais. A Bíblia diz agora em versículos aqui na frente, que ele diz assim: tira a sandália dos seus pés, porque é terra santa. Isso aconteceu só quando Moisés estava diante da sarça, que Deus estava ali na sarça, e Deus disse para Moisés: tira suas sandálias, porque aqui é terra santa. Então Josué está diante de quem? Josué está diante de Deus. Ele é o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército de Deus? É Deus. Ele que é o príncipe do exército. É Ele mesmo. Então, agora, irmãos, observa o seguinte. Interessante, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tá? Terceira fase. Terceira fase. O Senhor pede a Josué para fazer duas coisas: se aliançar com Ele, entrar em santidade, celebrar a Páscoa. Depois que isso é obedecido, então Deus aparece para Josué. Entenda uma coisa: nessa terceira fase, você não pode de maneira nenhuma entrar no nível de conquista sem que Deus venha pessoalmente à sua frente para derrubar os gigantes e os desafios na sua frente. Deus tem que vir, Ele tem que descer, mas para Ele descer, o que acontece? Você precisa obedecer aquilo que Ele tem falado com você no tempo de preparo. Irmãos, ninguém entra no nível de conquista
tá? Se Deus não descer para conquistar com você. Porque esse terceiro nível não é para homem, é só para Deus. Aquilo que você vai enfrentar no terceiro nível de conquista, não é para você ganhar sozinho, porque você não ganha sozinho. As promessas que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Aquilo que Deus tem falado na tua vida, o que Deus tem te prometido, você sozinho não pode colocar em prática. Você precisa dele, você precisa da presença dele na tua vida nesse terceiro nível. Ninguém conquista no terceiro nível sem Deus estar com você. Você não conquista o que Deus tem planejado para você sozinho. Você precisa da presença dele. Mas para ele vir, você precisa antes obedecer o que ele tem tratado ao teu coração, o que ele tem te pedido, o que ele tem falado com você. E quando você entra na obediência, o próprio Deus vem. Foi isso que ele fez com Josué. Ele veio ao arraial e ele disse: eu acabei de chegar. Agora, imagina, a segunda fase, Deus estava presente na segunda fase? Estava. Como? Na nuvem e na coluna de fogo. Mas na terceira fase, ele vem pessoalmente. Ele diz: acabei de chegar. Por quê? Porque o nível da batalha é muito maior do que você possa imaginar. Todo nível de guerra na terceira fase, queridos, é fase de conquista. É quando você vai conquistar aquelas coisas mais importantes da tua vida. Vai conquistar o seu casamento, vai conquistar o seu emprego, vai conquistar coisas desafiadoras na tua vida, que humanamente você não consegue, tem que ter a presença dele, senão você dá com os burros na água. Porque muita gente tem dificuldades aí, familiares, porque casou errado, entrou no terceiro nível sem Deus, entrou no terceiro nível sem a presença dele, entrou no terceiro nível sem ele estar junto com você. No dia do meu casamento, em janeiro eu faço 40 anos de casado, tá? Glória a Deus. Vamos começar a passear agora, esse mês. Mas no dia do meu casamento, o casamento era tarde, no sábado. Pela manhã eu estava dentro do meu quarto, orando e dizendo para Deus: eu só entro nesse casamento a 3. Eu, o Senhor e a minha esposa. Se o Senhor não estiver nisso, eu não entro. O Senhor tem que estar nesse negócio. É em 3. Eu não caso a 2, eu só caso em 3. Tá? E estamos já 40 anos. Graças a Deus, sem problemas. Por quê? Porque quando você entra na fase da conquista, Deus tem que estar com você. Quando você entra na fase da conquista, Deus tem que estar presente. Qualquer nível de conquista na tua vida, Deus tem que estar na sua frente. Entenda isso, meu irmão. E Deus veio à frente de Josué aqui. É um novo nível, Israel mudou de nível. E quando muda de nível, não é mais a nuvem. Não é mais a coluna de fogo. Acabou. Agora é um novo nível, é Deus. Agora o mais interessante, que eu fico maravilhado aqui, é que Deus diz assim: eu sou o príncipe do... Príncipe de quê? Do exército. Ele veio sozinho? Não, ele veio com um exército. Ele veio com um exército. O que ele estava dizendo para Josué? Cara, agora você pode ficar tranquilo, porque agora eu estou disponibilizando para você o meu exército. O meu exército está agora no campo de batalha com você. Agora não é mais nuvem não, agora não é coluna mais não. Agora é um exército que você precisa. Olha, isso é demais. Isso é demais. Você entrou numa nova fase. Agora você precisa do anjo guerreiro à sua frente. De manhã eu estava falando, no culto da manhã, que eu tive uma experiência com Deus. Alguns aqui já sabem dessa experiência que eu já contei. Eu estava no monte orando, e isso tem bastante tempo. E eu tive uma visão de um cavalo, assim de uns 2,5 metros a 3 metros de altura, um cavalo bem alto mesmo. Aquele cavalo ficou na minha frente assim, todo em ouro,
mas não era ouro brilhante não, era ouro fosco, assim tipo dourado. Mas que coisa linda aquele cavalo. E em cima dele tinha um cavaleiro todo cheio de armadura, da mesma cor do cavalo, todo dourado. E eu olhei para aquele cavalo assim na minha frente. Que visão linda foi aquela. E aí daqui a pouco chegou outro cavalo, ficou aqui do lado. Aí veio outro, ficou desse lado. Aí eles foram emparelhando assim. Chegava um de um lado e outro do outro. E eu perdi a vista. Aqueles cavalos todos emparelhados ali. E eu fiquei vendo aquilo. Aí o Senhor disse para mim, você sabe quem são? Eu disse, não, Deus, eu não sei quem são. Ele disse para mim assim, esse é o meu exército. Olha, eu fiquei impactado com aquilo. Eu tinha uma noção, mas Deus pergunta, né? Você sabe? Não sei, não tenho nem ideia. Ele diz, esse é o meu exército. Aí ele acrescentou uma coisa na palavra dele. Ele disse para mim assim, eles nunca perderam uma batalha. Nunca perderam uma batalha. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Só que eu queria saber por que Deus estava me mostrando aquilo, né? Porque Deus não te mostra nada de graça, né? Tem um porquê, né? Aí o Senhor disse para mim assim, eles estão, a partir de agora, à sua disposição. Eu falei, bem, então a guerra agora aumentou o nível. E em seguida Deus me manda fazer atos proféticos em vários lugares do país, fora do país, e coisas que a gente já fez aí. Mas eu sempre fui sabendo que quem estava indo à minha frente era aquele exército. Eu sabia, eu vi o exército do Senhor. Eu fiquei maravilhado com aquela visão, irmãos. Mas vamos voltar para aqui. Desafios dessa fase de conquista. Qual é o desafio que tem nessa fase? Entrar na terra de Canaã, conquistar. Qual o desafio que o povo tem pela frente? Como eu disse para você, Deus não deu uma terra livre, liberada, sem ninguém, Campinas Verdes, não. Deus deu uma terra, mas tinha muitos inimigos ali. Tinha desafio, tinha que fazer guerra. Tinha desafio, tinha que desocupar os povos daquela terra, tirar eles dali. Tá? Então pensa você uma coisa, quando você faz a travessia e entra na terceira etapa, quando você entra nesse novo nível com Deus, não é agora um nível de água de coco, sombra e água fresca, não. Tem batalha pela frente, irmão, e a batalha é maior do que o nível anterior. Eu quero dizer para você que nesse terceiro nível tem guerras, tem guerras. Ah, Deus prometeu para mim que vai me dar um emprego maravilhoso. Vai te dar um emprego maravilhoso, mas você vai ter que fazer prova, vai ter que passar no concurso. Ele vai à sua frente, ele vai abrir o caminho. Ele vai estabelecer o concurso, mas você vai ter que passar. Tem batalhas, tem guerras. Tá certo? Então, cada promessa, cada nível que nós alcançamos, tem batalhas e tem desafios pela frente. A nossa vida é feita assim. Mas onde está a diferença? A diferença está que o exército dele está na sua frente. Você não precisa temer. Amém? Deus está à minha frente, eu não preciso temer. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu tenho 40 anos de ministério. Já passei por muitas coisas. Mas eu nunca perdi uma noite de sono. Às vezes minha esposa fica preocupada à noite, está preocupada com uma coisa, está preocupada com outra coisa, não sei, parece que isso é preocupação de mulher, né? Mulher que fica preocupada, né? É um negócio assim. Mas eu não me preocupo. Eu não me preocupo com nada. Tá? Não é que eu sou despreocupado, é que eu sei que nesse novo nível de batalha, eu sei quem vai à minha frente, eu sei quem luta por mim, eu sei com quem eu posso contar. Eu posso contar com o exército de Deus. Se eu posso contar com o exército de Deus, eu posso dormir sossegado. Amém? Ah, o inimigo cercou. Faz igual Eliseu.
O inimigo cercou, Senhor, abre os olhos do moço para ele ver que em volta aqui tem o exército do Senhor acampado em volta da gente. Amém? Então o terceiro nível, irmãos, é esse nível aí. É esse nível de batalha. Só que agora você tem um território para tomar. Então você tem que aprender agora a guerrear. Todo crente, vou falar sério com você agora. Todo crente, aprenda uma coisa na sua vida. Você pode ser um camarada tranquilo, você pode ser um cara sossegado, você aceitou Jesus, você veio para a igreja, você está caminhando direitinho, você está crescendo em Deus, amém, glória a Deus. Agora, né, eu sou um cara tranquilo, eu mudei de vida, eu estou no caminho do Senhor, amém, aleluia. Só tem um detalhe, só um detalhe. Tem um ponto aqui na frente que Deus quer que você suba essa escada até chegar nesse ponto. Esse ponto que Deus tem aqui para você aqui na frente, é que Ele quer fazer de você um guerreiro. Não tem como você servir a Deus e não ser um guerreiro. Fala para o irmão que está do seu lado. Não tem como você servir a Deus e não ser um guerreiro. Você vai ter que guerrear. Amém? Amém? Essa talvez não é uma boa notícia, né? Para você. Mas para você servir a Deus, tem que aprender a ser guerreiro. Você tem que guerrear, irmão. Esse negócio de crente que não guerreia, é crente que não conquista nada, o diabo atropela ele toda hora. Tem crente que está sendo pisado pelo diabo aí, tem crente que o inimigo está fazendo dele aí gato sapato. Por quê? Porque você não sabe guerrear. Deus quer te levar para o terceiro nível é nível de guerra, terceiro nível é nível de conquista. É esse lugar que Deus quer te levar, para o nível de conquista, para o nível de guerra. Mas ninguém vai conquistar sem guerra, tem que ter guerra. Tem que ter batalha. Agora, aprenda uma outra coisa aqui, porque aqui eu quero te ensinar tudo que a Bíblia tem ao nosso dispor. A guerra, ela é feita em 2 níveis, ou 2 etapas, digamos assim, ou 2 níveis, como você queira. Tá? A guerra tem um nível espiritual e tem um nível físico. Você nunca vai conquistar no nível físico sem antes conquistar no nível espiritual. Tá? Aprenda isso. Eu quero um emprego, eu estou lutando por um emprego. Tudo bem, você está lutando por um emprego, você quer entrar no emprego, mas você vai conquistar aquele emprego só depois que você conquistar aquele emprego a nível espiritual. Qual o teu nível de oração? Qual o teu nível de busca com Deus por aquele lugar? Qual o teu nível de guerra por aquele local? Você já foi naquele lugar, já pisou ali, já orou, já determinou, já demarcou o seu território, já profetizou que você vai entrar ali? Se você não sabe fazer guerra espiritual, vai perder as batalhas no nível físico. E por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você porque é isso que nos ensina a palavra de Deus. Quer ver um negócio? Josué, tá? Vamos aqui ao Josué capítulo 6. Versículo 1. O que diz lá? Josué 6:1. Depois a gente vai para o... Ora, Jericó estava... Como? Por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava nem saía. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué o quê? Entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. Preste atenção numa coisa. Então disse quem? Quem disse? Quem é esse Senhor aqui? O príncipe do exército do Senhor. Ele diz, eu cheguei agora e eu estou te entregando na tua mão a cidade de Jericó. Irmãos, aqui eu começo a imaginar. Preste atenção numa coisa que faz a minha cabeça ficar assim. O povo vem do deserto. Eles eram escravos. 40 anos no deserto. Qual a arma de guerra eles tinham? Canhão, bala, metralhadora, bomba. O que eles tinham? Nada. Nem exército eles tinham. Agora chegaram diante de Jericó. O que é Jericó?
Jericó é uma cidade fortificada. Fortificada de que maneira? Com muro. Com muro. A cidade tinha 4.018 metros de muro. 4.000 metros de muro é 4 quilômetros. Ela era rodeada, 4 quilômetros de muro. O muro tinha 12 metros de altura. 12 metros de altura. E a largura do muro, a espessura do muro, eram 2 muros. Os 2 mediam 8,5 metros de largura. Tinha 34 torres de vigia naqueles muros. Tinham 12 portas naqueles muros. Aí parece que, eu penso assim, que Deus tem um senso de humor muito grande. Ele diz assim, vocês vão conquistar a terra. Por que não colocaram eles diante de uma vilazinha que não tinha muro, não tinha nada, com 5.000 pessoas lá dentro? Coloca diante de uma cidade fortificada, com torres de vigília, com muros, com tudo. Por que Deus pôs o povo diante de Jericó? Eu quero dizer para você, irmão, que Deus tem conquista para você. Amém? Mas o primeiro lugar que Ele vai te colocar para conquistar vai ser o lugar mais difícil que você possa entender. Não é o lugar fácil, é o lugar mais difícil. Sei que você não queria ouvir isso, mas eu quero dizer para você uma coisa, que a partir do momento que você conquistar o lugar mais difícil, todos os outros ficarão fáceis. Por que Deus coloca o povo diante de Jericó? Porque quando o povo olha para as muralhas de Jericó, o povo sabe que humanamente era impossível. Quando você chega diante de Jericó, você sabe, nós não temos armas para entrar aí. Nós não temos condições de derrubar o muro. Nós jamais conseguiremos, nós mesmos, entrarmos nessa cidade. Nós estamos diante do impossível. E é exatamente ali que Deus coloca o povo, diante do impossível. Por quê? Porque diante do impossível, você vai depender do príncipe do exército do Senhor. Você vai depender dele. E aí, esse príncipe que diz para ele, eu te dou Jericó, o que é que ele fala? Ele também dá estratégia. Ele diz assim, olha, você tem que primeiro conquistar no campo espiritual, para depois o campo físico. Então, peguem 6 dias e deem uma volta em torno de Jericó. Vai os soldados lá na frente, depois vai os 7 sacerdotes com a arca e com 7 chofar, chifre de carneiro. Não toque chofar, ninguém grita, ninguém fala nada, dá uma volta silenciosa. 4 quilômetros, dando uma volta 4 quilômetros. Todo dia de manhã vocês fazem isso. Aí o povo de Jericó olhava e dizia assim, esse povo ficou doido. Olha só esse exército deles. Poucos homens, não tem arma nenhuma, como é que esses caras acham que vão entrar aqui? Não vão. Tá? Mas o que eles estavam fazendo? Obediência a Deus. Obediência a Deus pelo seguinte. Guarda uma coisa que eu vou te falar aqui. Toda cidade tem um principado. Se você não sabe o que é principado, é um príncipe de Satanás. Toda cidade tem um demônio que rege aquela cidade. É por isso que você vê que no Brasil, toda cidade tem um padroeiro. Tá? Padroeiro nada mais é do que um principado que rege a cidade. Então as cidades antigas todas eram dedicadas aos deuses, aos demônios, aos deuses falsos lá. Para entrar numa cidade daquela, você primeiro tinha que conquistar. O que a palavra de Deus diz? Ninguém entra na casa do valente sem antes amarrar o valente. Então você só entra num lugar quando você conquista o chefe daquele lugar. Senão você não conquista. Então enquanto eles davam volta, e no 7º dia tinha que dar 7 voltas, agora pensa, 7 voltas, tá certo? Naquele 7º dia, seriam o quê? 28 quilômetros. Está dando volta ali no 7º dia, depois vocês vão gritar, o sacerdote vai tocar a trombeta e vocês vão gritar. Quando vocês gritar, o muro vai cair. Onde você já viu o muro cair com grito? Tem que ser sobrenatural. Tem que ser o exército de Deus. Então, por favor, aprenda uma coisa.
quando você está no mundo espiritual, guerreando no mundo espiritual, você pode entender no mundo espiritual, tá? Que o seu grito no mundo espiritual pode destruir demônios, destruir principados, quando Deus vai à sua frente. Se Deus estiver à sua frente, você só tem que gritar, o resto Deus faz. Amém? Então, o primeiro campo da batalha é o espiritual. Deus leva o povo a uma batalha a nível espiritual. Aqui Deus ensina o povo a fazer batalha espiritual. Agora preste atenção numa coisa. Entrou no terceiro nível. Pastor Diego ministrou sobre isso. Quando eles entraram na terra, o que acabou? O maná. O maná acabou. Quando você entra na terra, acabou o maná. Acabou a proteção da nuvem. Acabou a coluna de fogo. O que isso diz para você? Isso diz para você que não tem retorno. Fala, irmão, Deus te quer subindo. E você não deve retornar. Fala para ele, nunca retorne para o nível anterior. Por que você não pode retornar para o nível anterior? Porque no nível anterior não tem mais maná, não tem mais nuvem, não tem mais coluna de fogo. A vida do crente é só daqui para frente. O que eu quero dizer para você? A sua vida espiritual é só daqui para frente. A sua vida no estágio que ela está hoje é só daqui para frente. Não retorna, não tem retorno. Fala para o seu irmão, não tem retorno. Fala com ele, não pense em retornar. Amém? Se você retornar, você morre, meu irmão. É daqui para frente. Tem retorno mais não. Tá? Então você tem que aprender que há guerras, irmãos, que você precisa de uma coisa para derrubar muralhas. Você precisa de duas coisas. A primeira é aprender que você não faz a batalha sem Deus. E em segundo lugar, você não conquista se você também não tiver a presença da arca e do sacerdote. O que significa isso? Eu vou ser crente em casa. Sou crente sozinho, eu mesmo e Deus. Não é esse o projeto de Deus. Você não conquista sem o sacerdote estar com você. O sacerdote tem que ir à frente. O sacerdote tem que puxar a guerra com você. Tá? O que você vai fazer? Consulta o seu sacerdote. Pede a oração dele, pede a proteção dele, pede a bênção dele no que você vai fazer. O sacerdote foi junto. E quando o sacerdote vai junto, que toca a trombeta, Deus destrói o muro. Amém? Amém? Depois dessa guerra vem o quê? Vem a guerra física. Aí entra Josué 6:20, gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantou grande grito, ruiu as muralhas, e o povo subiu na cidade, cada um de frente de si. Eles não tinham arma, eles vieram do deserto, eles usaram facas de pedra para fazer circuncisão, mas eles destruíram uma cidade inteira, porque Deus estava com eles, o anjo foi à frente, o anjo derrubou aqueles muros. Aquele anjo do Senhor é Ele que vai à sua frente, é o anjo do Senhor que vai à sua frente nesse terceiro nível de guerra, é o anjo do Senhor que vai te ensinar a guerrear, é o anjo do Senhor que vai te dar comandos para você nesse novo tempo. Se você fez a travessia, fique despreocupado, porque daqui para frente é Deus dirigindo você, é Deus na sua frente, é Deus te orientando, é Deus derrubando os muros, é Deus destruindo os gigantes, é Deus te dando vitória e te dando conquista. Você não faz nada, você só grita, o resto Deus faz. Terceiro nível é o nível de fé, o nível de dependência. Eu vou dizer para você uma coisa, que gritar diante de uma muralha, o cara tem que ter muita fé. Porque qualquer um ia achar que você está fazendo papel de bobo. Gritar diante de uma muralha, só se você tiver muita fé em Deus. Porque senão você não grita.
E Deus, ele é especialista nessas coisas, né? Ele diz, você não faz nada não, você só grita, deixa que o resto eu faço. Por quê? Porque aí entra a tua obediência, aí entra a tua confiança. Aí entra você dizer assim, meu Deus, mas eu vou fazer isso, eu vou passar de ridículo aqui. Mas é quando você faz essas coisas esquisitas que Deus manda fazer, que a vitória vem na tua vida. Quantas coisas esquisitas Deus mandou você fazer já? E você não faz, você diz, mas esse negócio é muito esquisito. Né? Vamos em frente aqui. Deus estava naquele negócio. Amém? Toda cidade fortificada diante de você vai cair. Fala para o seu irmão. Fala para ele. Todo muro diante de você vai cair. Fala para ele. Fala para ele, mas você precisa estar nessa fase. Fala para ele. Você tem que ter feito a travessia. Se você não fez a travessia, não adianta nada disso que eu estou falando. Né? Só poucos aí fizeram a travessia, né? Agora, irmãos, presta atenção. Mudando de nível. Quando você está no nível, jogando, há possibilidade de você perder pontos no nível. Há possibilidade de você perder alguns pontos naquele nível, perder algumas vidas naquele nível? Há? Josué perdeu alguns pontos? Sim ou não? Sim. Onde? Como? Na batalha de Ai. Ganharam Jericó. Aí Josué manda alguns soldados irem para a cidade próxima. Aí eles voltaram e disseram assim, pode mandar só uns 30 mil homens que dá conta do recado lá. Uns 3 mil homens, quer dizer. Aí foram lá uns 3 mil homens lá, vai dar conta do recado. Morreu 36. Josué 7:5. Os homens de Ai fizeram deles, mataram, feriram deles 36. E os outros perseguiu desde a porta até as pedreiras. E derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. 36 morreram, israelitas. Perda. Voltaram, perderam a guerra. O anjo do exército do Senhor não disse que estaria com eles? Será que ele deixou? O anjo do Senhor não falou que daria vitória para eles? Falou. E por que agora 36 homens morrem numa batalha e eles são derrotados? Aí Josué foi perguntar ao anjo, disse, para aí, por que isso aconteceu? Aí o Senhor disse para Josué o quê? Tem pecado no meio do arraial. Tem pecado no arraial. Aí Josué foi descobrir qual era o pecado, orou a Deus, pediu revelação, e Deus falou assim, o pecado está com Acã. Aí ele chegou até Acã e disse, Acã, o que você fez? Qual é o pecado? Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque isso aqui pode mudar a tua vida. Então, Deus deu uma ordem para Josué. Ele disse o seguinte, vocês vão destruir Jericó. Tudo que vocês encontrarem em Jericó, vocês vão queimar. Matar, destruir e queimar a cidade. Mas quando você encontrar ouro, prata, bronze, ferro, jarros bonitos de ouro, de bronze, essas coisas todas, vocês vão recolher essas coisas e vocês vão trazer para o tesouro do tabernáculo. Então, tudo aquilo que for ouro, for prata, vocês trazem para o tesouro do tabernáculo. Porque essa cidade, a primeira cidade que vocês estão conquistando, ela é consagrada a Deus. É anátema, é consagrada a Deus. A primeira cidade é Jericó. Essa primeira cidade me pertence. Tudo que tiver nela de ouro, de prata, de bronze é meu. O resto vocês queimam tudo. Vocês não vão ficar com nada dessa cidade. Daí para frente, todas as cidades que vocês conquistarem,
todo o despojo é de vocês, mas a primeira cidade não. Aí o Acã foi lá, e ele encontrou o quê? Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, e ele escondeu tudo isso. Aí o que acontece, irmãos? O povo perdeu a batalha. Por quê? Porque aquilo que é consagrado a Deus pertence a Deus. Aquilo que é o primeiro tem que ser consagrado a Deus. A primeira cidade era consagrada a Deus. Então vamos entender agora isso aqui para você poder colocar na sua vida. Você pode estar no terceiro nível. Qual é o terceiro nível? É o nível da conquista. É o nível da conquista de território. O terceiro nível é o nível da conquista das promessas. O terceiro nível é o nível da sua bênção, do cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Você pode ter a presença de Deus com você. Você pode ter o exército de Deus com você. Você pode ter o anjo do Senhor, o príncipe do Senhor à sua frente. Mas você jamais vai poder negociar. Deus nunca vai negociar com você o primeiro. O que é o primeiro? O primeiro é o dízimo. Daquilo que você recebe, o primeiro é o quê? A primeira coisa, a primeira parte é de Deus. Deus não negocia isso com ninguém. Eu quero dizer para você uma coisa, eu vejo muitas pessoas no terceiro nível, que é o nível da conquista, mas quando chega no nível da conquista, eles perdem. Por que perdem? Porque não são fiéis a Deus. A infidelidade, ela anula a tua conquista. A infidelidade anula todas as promessas de Deus na tua vida, ainda que você esteja no terceiro nível, ainda que você tenha o anjo de Deus com você, mas a tua infidelidade, ela vai te atrapalhar. Eles foram infiéis, Acã foi infiel. Irmãos, o que é de Deus é de Deus. O que é de Deus não é seu. Não pegue o que é de Deus, não tome o que é de Deus. Ele diz, tudo que vocês conquistarem nessa cidade é meu, para o tesouro do templo. As outras cidades é de vocês, mas essa não. O primeiro é consagrado a Deus. A primeira parte do seu salário é de Deus. A primeira parte das suas conquistas, elas pertencem ao Senhor. Eu já trabalhei fora. E eu sempre fiz o seguinte, eu me converti aos 12 anos de idade, desde os 12 anos de idade que eu faço coisas, eu sempre fiz coisas que hoje, quando eu sento para entender o que eu fiz, ninguém me ensinou. Eu não li isso antes lá, eu era jovem, eu não tinha essa percepção toda, mas eu sempre fiz coisas, tá, que eu digo assim, Deus ele me orienta desde os meus 12 anos, quando eu me converti. Por quê? Porque cada emprego meu, cada novo trabalho meu, eu pegava o meu salário todo e dava para a igreja, e dava para o Senhor. Era o meu salário todo, o primeiro salário, eu não tirava o dízimo não, eu dava ele todo. Eu sempre fiz isso para o Senhor. O primeiro eu sempre coloquei no altar. Eu aprendi que o primeiro tem que estar no altar. Quando você põe o primeiro no altar, aí você vai viver do resto. Então, dízimo é a primeira parte. Não faça como Acã. Você pode, querido, estar em qualquer nível de batalha, não está conquistando. Por que você não está conquistando? De repente é por causa da sua infidelidade. De repente você não está conquistando porque Deus não está comigo. Não, Deus está com você. Ah, essa igreja não tem poder. O pastor ora, mas as coisas não resolvem. Não é minha oração, não é Deus que não está com você. É o fato da sua infidelidade. É o fato da sua infidelidade. É o fato de que você não tem noção de que o primeiro é de Deus. Ele nunca vai negociar isso com você. Ah, pastor, mas eu não estou convencido do dízimo não. Problema teu. A conquista é tua, não é minha, minha eu já tenho. Estou te ensinando. Faz se você quiser. Nós estamos livres. Faz se você quiser. Só tem um detalhe. Se não obedecer princípio, não tem jeito. Agora, sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que Deus disse para Josué assim, agora você destrói Acã. E ele e a família dele foram destruídas. Todo infiel, ele morre na terra da conquista, mas ele não conquista. Isso é forte demais. Todo infiel, ele vê a terra da conquista, mas ele não conquista.
Tá? É por isso que tem gente que está no território da conquista, mas não vai conquistar. Porque é infiel. Entenda princípios, irmãos. Os princípios valem para todos nós. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte. Josué 12, 7. Só a primeira parte. São esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram. Aí vem uma lista. Agora vamos para o versículo 24. Diz assim, ao todo 31 reis. 31 reis. Uma guerra. Eu estava orando uma vez no monte, chorando diante de Deus, e disse assim, Senhor, eu perdi uma batalha. Perdi uma guerra. Eu perdi a guerra. Chorei. Senhor, eu perdi a guerra. Aí o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim, você não perdeu a guerra. Eu falei, mas como não perdi? Olha como é que está a situação. Eu não consigo rever esse negócio, não. Aí Deus falou para mim assim, uma guerra é feita de várias batalhas. Você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Fala para o seu irmão, uma guerra é feita de várias batalhas. Fala para ele, às vezes você perde uma batalha. Não significa que você perdeu a guerra. Fala para ele. Josué venceu 31 reis. Ele venceu a guerra. 31 reis. Mas a guerra foi feita de 31 batalhas. 31 batalhas. Quando Deus vai à sua frente, você não perde batalha. Você não perde guerra. Você só vai perder guerra se tiver infidelidade. Se não tiver infidelidade, você não perde uma guerra. Fala para o seu irmão, você não vai perder uma batalha a mais. Porque o Senhor está à sua frente, fala com ele. Fala para ele, você não está sozinho. O príncipe do exército do Senhor está com você, meu irmão. Amém? Amém? Nessa fase, na terceira fase, o mais importante é que o Senhor vai à sua frente com o exército dele. Você não perde batalha, você não foi feito para perder batalha. Você só perde batalha por causa da sua infidelidade, mas se não for isso, você não perde guerra. No terceiro nível, você não perde uma batalha, porque Deus vai com você. No terceiro nível, você não perde guerra, porque Deus conquista por você. Amém? Depois da travessia, tem o terceiro nível. Fala para o seu irmão, depois da travessia, você vai para o terceiro nível. Fala para ele, as muralhas vão ser derrubadas. Fala. Amém? Você crê nisso? Quem tem muralhas aí para vencer? Quem tem desafios aí para vencer? Fica de pé, meu irmão. Eu quero te pedir uma coisa agora. Eu quero que você feche os seus olhos, contempla o desafio, mas dê 7 voltas em torno dele agora. Vai orando agora e dando voltas em torno desse desafio. O Senhor é com você. O anjo do Senhor está com você. Feche os olhos. Contempla os teus desafios. Dê voltas em torno dele agora. Dê voltas em torno dele. Ganha no espiritual. Declara que ele já está vencido. Declara que Deus é com você. Declara a tua vitória agora. Não vai ficar nenhuma muralha de pé. Aleluia. Quando o povo estava dando voltas, o povo estava adorando. O que derruba muralhas é adoração. O que derruba o inimigo é adoração. Vamos adorar agora. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tudo
dois ou três ou mais, encontro meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Teu é o reino, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Se junte com os anjos, declare: só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro Aleluia. Estenda a sua mão aos céus. Eu vou orar agora, querido. Depois que eu orar, eu quero que você também esteja orando para que essa muralha caia da tua frente, para que esse território seja alcançado. E depois que eu terminar de orar, você pode dar o seu grito que a muralha vai cair em nome de Jesus. É pela fé. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos, Pai, e nós declaramos que fizemos uma travessia, Pai. Nós estamos agora na terceira fase, na fase da conquista. É o tempo da conquista das promessas, é o tempo, ó Deus, da conquista de territórios. É o tempo, ó Deus, de conquistarmos tudo aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. Entramos na fase da conquista agora. É esse tempo que é o nosso tempo, Pai. Nós sabemos que o Senhor vai à nossa frente. Nós sabemos, Senhor, que o exército do Senhor está disponível a cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós declaramos a nossa vitória. Por isso nós declaramos que não vai ficar barreira, muralha nenhuma diante de nós, Pai. Declaramos, Senhor, que somos mais do que vencedores. Declaramos que toda batalha nós venceremos, porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é conosco, Pai. E nesse momento, Pai, nós declaramos que já começou a cair as barreiras agora, Pai. Agora nós gritamos a nossa vitória, gritamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Derrubado está as barreiras, derrubado está todo muro, toda cidade fortificada, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus, aleluia. Só tu és santo.
te lembrar, saia daqui com isso no seu coração. Não tem retorno. Não tem retorno. O nível que Deus está te levando não tem retorno. É um nível de conquista. Amém? Deus te deu uma semana abençoada. Uma semana de muita conquista, muita bênção, muita vitória. Todos os seus inimigos vão cair por terra essa semana. E eu declaro a vitória do Senhor na sua vida. Deus te abençoe. Lá fora tem um bazar missionário, não deixe de passar lá. Lembrando os irmãos, tá, do food truck no próximo sábado.